Santa noite, Arsenal. Santa noite. Como é bom podermos nos encontrarmos aqui em mais uma quarta-feira, nesse nosso grupo de oração super animado. De tudo que o Instituto Hesed faz para a evangelização, nada é como o Arsenal Jovem. O Arsenal Jovem é o projeto mais ousado, eu ouso que é um dos mais ousados que nós já nos colocamos. Talvez ele não seja tão grande, tão expressivo no seu alcance, na sua magnitude, mas ele é o mais ousado neste formato que nós escolhemos fazer. E é sempre uma alegria muito grande poder abrir as portas do nosso Instituto Hesed todas as semanas, todas as quartas-feiras, para nos reunirmos de modo presencial para a escuta da palavra de Deus. Nós viemos aqui para além de tantas outras razões, mas para rezar, é ou não é? Queremos rezar, queremos nos encontrar com Deus. E o bom religioso, o bom cristão, não é aquele que quantifica quantas vezes ele vai à igreja, mas sim aquele que, das vezes que vai, permitiu-se ser transformado, permitiu-se sair dali diferente no seu coração. Eu não sei se você já vem para o Arsenal toda quarta-feira, ou se hoje é a primeira vez que você vem conhecer o Instituto Hesed, mas você quer ou não quer ser transformado? Parece que não deu tempo, chegaram tarde, não deu tempo ainda de ir ali na lanchonete. O pessoal está com fome, eu acho, está fraco. Querem ou não querem sair daqui hoje transformados? Amém, Jesus. Então, você que trouxe a sua palavra, vamos juntos lá. Nós temos pouquíssimo tempo aqui dentro do nosso cronograma, não podemos perder nenhum segundo. Mas eu convido você a ir comigo lá no Evangelho de São João, capítulo 15. Trouxeram a Sagrada Escritura, trouxeram a Bíblia. Nós estamos no Evangelho de São João, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 17. E enquanto vocês ainda vão se situando, eu gostaria de iniciar antes com as palavras do santo que hoje nos acompanha, o santo da juventude, São João Paulo II, Papa da Juventude. Em uma dos seus discursos, ele diz o seguinte: caros jovens, só Jesus conhece o vosso coração e os vossos anseios mais profundos. Só Ele, que vos amou até a morte, é capaz de saciar as vossas aspirações. As suas palavras são de vida eterna, palavras que dão sentido à vida. Ninguém, senão Jesus, poderá dar-vos a felicidade. Ninguém, senão Jesus, poderá dar-vos a felicidade. Então vamos encontrar-vos com este Jesus que nos fala na sua palavra, no capítulo 15 do Evangelho de São João, versículo 12. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Vós sois meus amigos se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos instruí e vos constituí, para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu, assim, vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. O versículo 12 começa: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. E este evangelho termina dizendo exatamente a mesma coisa que disse quando começou. O que vos mando é que ameis uns aos outros. Começa pedindo para que nós amemos o nosso irmão, termina dizendo que nós devemos amar o nosso irmão, e no miolo do evangelho que ele diz: vós sois os meus amigos. E ser amigo de Deus é algo muito ousado. A amizade com Deus, ela seria impossível se a iniciativa não partisse dele. Porque como seríamos nós ousados o suficientes para pedir a Deus para Ele ser nosso amigo? Ele que é tão grande e nós tão miseráveis. Seria muito ousado da nossa parte pedir a amizade de Deus. Não teríamos essa coragem. Mas o mais estranho é que Ele pediu primeiro. Pediu para que fôssemos amigos dele.
E a amizade com Jesus é uma amizade sobrenatural, porque Ele é infinitamente maior do que nós. Chega a ser estranho pensar que Deus, que é todo-poderoso, que é onipotente, quer de nós pedir alguma coisa. É como se eu chegasse aqui, eu que não sei tocar violão, eu que não sei cantar, e o irmão Gabriel Maria pedisse: irmã Maria Filomena, vai lá e cante hoje no Arsenal, no meu lugar, que eu não vou poder ir. Ele não faria uma coisa dessa, porque não faz sentido. Ele pediria para alguém que tem essa capacidade. E Deus tem a capacidade de fazer tudo. E mesmo assim pede de nós aquilo que às vezes aparentemente nós não temos para dar. Porque como uma criança que às vezes para presentear o pai e a mãe precisa pedir ao próprio pai e a mãe o recurso ali para poder comprar um presente no Dia das Mães, porque ele não tem para dar. O pai pede para que possa ver o filho mesmo retornar e pedir a ele. E assim é Deus. O que Ele nos pede, às vezes pode ser que naquele momento nós não tenhamos condições de dar. Mas, se nós pedirmos a Ele, Ele irá nos dar. É o que diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Eu assim vos constituí, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Tudo o que pedirdes, Ele irá nos conceder. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. E qual é o nome de Deus aqui na terra para nós? É Jesus. E o significado do nome Jesus significa Deus salva. Logo, nós não podemos pensar que se pedirmos algo que seja incompatível com a nossa salvação, Ele vai nos conceder. Tudo que pedirdes nos será concedido se isso for compatível com a nossa salvação, senão seria incoerente com o próprio nome pelo qual nós estamos pedindo. Jesus significa Deus salva. E Ele diz: não fostes vós que me escolhestes. E quantas vezes, às vezes no nosso caminho a gente lê e querendo fugir da vontade de Deus: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que fugi de ti. Quantas vezes também eu quis fugir da vontade de Deus, e isso nós vamos enfrentar essa situação muitas vezes na nossa vida. Diante da aparente vontade de Deus, da manifesta vontade de Deus, nós vamos querer fugir, dar as costas, porque é assustador. Mas nós estamos aqui hoje e, como dissemos no começo, firmamos este compromisso, viemos aqui para sair transformados. Permitir que essa transformação aconteça nessa noite dentro de nós em primeiro lugar. E queremos ser amigos de Deus como Ele nos chama. Ele nos chamou, mas agora nós precisamos ir. E como São Pedro, ao ver Jesus andando sobre as águas com medo, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Hoje nós estamos aqui olhando para Jesus e pedindo: Senhor, se és tu quem me chama para a sua amizade, manda-me ir ao teu encontro. Porque a amizade ela não será possível se nós não tivermos relacionamento. E aí entramos num ponto que, para firmar este relacionamento com Deus, de amizade com Deus, precisamos ter em mente que esta amizade é uma amizade espiritual. E tudo aquilo que se forma no plano espiritual, ele precisa ser muito bem alimentado no humano, no material. É muito difícil para uma pessoa entender Deus como Pai se o relacionamento paterno dela nesta terra estiver ferido. É muito difícil também, no meio da amizade, estabelecer um relacionamento de amizade com Deus se as minhas amizades na terra não são amizades saudáveis. Se eu ainda não passei por uma experiência de estabelecer confiança, vínculo com alguém. E isso nos nossos tempos está se perdendo muito e não é por acaso. Tudo é um plano, é arquitetado pelo inimigo de Deus. As nossas relações humanas, elas vão se perdendo, e quanto mais a gente se perde na relação humana, mais a gente perde o nosso vínculo com Deus. Porque se nós não sabemos estabelecer uma amizade nem com aquele que está perto de nós, dentro da sua casa, ou dos seus vínculos sociais, não vai conseguir estabelecer um relacionamento com Deus. Isso está aqui no Evangelho de São João, e eu imagino que seja depois de São João ter ouvido essas palavras do próprio Cristo, inspirou ele a escrever mais tarde na sua carta: é impossível alguém dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. E eu me recordo de uma historinha muito antiga, uma dessas fábulas, que diz que certa vez um pai foi impressionado pelo seu filho, que pedia para ele um quebra-cabeça. E o filho era insistente, queria aquele quebra-cabeça naquela hora, não podia ser em outra. E o pai ali, sem ter condições de providenciar um quebra-cabeça para a criança naquele momento,
pegou uma revista que ele tinha consigo em casa e começou a procurar uma imagem que fosse bastante complexa, a fim de que pudesse entregar para o filho e ele demorasse muito tempo ali, para que ele pudesse ter tempo de sossego, o filho parasse de importuná-lo. Então, folheando as páginas da revista, ele encontrou ali uma das páginas com a figura do mapa mundi. Ele falou, aqui é perfeito. Arrancou aquela página, desfez em pedaços e falou, tá aqui, filho, pode montar. Esse aqui é um desenho bem difícil, tem a tarde inteira, fique aí montando. Entregou para a criança, e qual não foi a sua surpresa quando dentro de poucos instantes, aquela criança aparece com o mapa mundi todo completo. E o pai falou, meu filho, como foi que você conseguiu tão rápido montar esse desenho tão grande e tão difícil? Ele falou, pai, no começo estava muito complicado. Eu não conhecia direito os estados, os países, onde era cada lugar. Mas aí eu fui virando as folhinhas ao contrário e vi que do lado oposto daquela página havia a figura de um rosto de uma pessoa. E o rosto eu conheço melhor. Eu sabia direitinho onde ficava a orelha, onde ficava o olho. Então eu montei o rosto daquela pessoa e depois inverti as folhinhas e estava todo o mapa mundi completo. E a moral da história é que transformar o mundo pode ser muito difícil, mas se nós transformarmos cada homem, cada mulher, nós vamos conseguir transformar o mundo. E quando Deus nos enviou a este mundo, porque nós não somos frutos do acaso, Ele nos confiou a nós um traço do seu próprio rosto. Por isso que se eu sou infiel àquilo que Deus me pede, se eu sou infiel à minha amizade com Deus, é como se eu me escondesse, eu como peça de quebra-cabeça ficasse escondida dentro do tapete. Aquela criança nunca vai conseguir montar o rosto de Deus nesse mundo. E o mundo não vai conhecer Deus na sua totalidade, porque a parte dele, o traço da personalidade de Deus que Ele confiou a mim, eu não estou oferecendo de volta ao mundo. O mundo só vai conseguir conhecer Deus na sua totalidade quando eu for fiel à parte de Deus que Ele confiou a mim. E para eu descobrir qual é essa parte, eu preciso ter amizade com Deus. E era isso que nós cantávamos agora há pouco, junto com Guilherme e com Yuri. O que é que eu vou falar para Deus quando eu me encontrar com Ele? Nós só vamos conseguir contemplar Deus face a face na terra quando eu conseguir contemplar Deus no olhar do meu irmão. Amai-vos uns aos outros, eis o meu mandamento. Vós sois meus amigos se seguirdes os meus mandamentos. Nós podemos contemplar Deus no olhar da pessoa que Ele colocou, do nosso próximo. E o próximo é o que está próximo mesmo. É aquele que talvez seja a primeira pessoa que você vê quando acorda. Pensa agora na primeira pessoa que você costuma encontrar-se no seu dia. Talvez você saia de casa, se você é o primeiro, não consiga olhar nos olhos de ninguém da sua casa antes de sair de casa, mas pensa talvez naquela pessoa que sempre está lá na fila do ônibus quando você chega. Aquele motorista que frequentemente você encontra, ali está Deus. E Ele merece ser lembrado dessa dignidade. E contemplar Deus no olhar do outro, contemplar Deus no outro e ser amigo de Deus através de uma amizade que você estabelece com o outro, passa, é claro, pela responsabilidade sua de enxergar Deus, de ter essa visão espiritual, mas também passa pela responsabilidade do outro de ser fiel ao que Deus pede. E nós, às vezes, com o nosso pecado, nós escondemos, mascaramos Deus dentro de nós e Ele se torna menos conhecido no mundo. Porém, nem tudo está perdido. E eu quero continuar pedindo ajuda a São João Paulo II. Hoje nós festejamos com grande alegria o dia daquele homem que foi capaz de falar às multidões e foi conhecido como Papa da Juventude. E em uma das jornadas mundiais que ele esteve presente, ele diz: vós sois jovens, o Papa já é idoso, tem 82, 83 anos. Ter 82 e ter 83 anos não é a mesma coisa que ter 22 ou 23. Todavia, eu continuo a identificar-me plenamente com a vossa esperança e as vossas aspirações. Eu tenho uma juventude de espírito. Juventude de espírito. Aqui também tem alguns jovens de espírito. Façam suas as palavras de São João Paulo II.
Embora eu tenha vivido no meio de muitas trevas e sob duros regimes totalitários, eu tive suficientes motivos para me convencer de maneira inabalável de que nenhuma dificuldade e nenhum temor são tão grandes a ponto de poder sufocar completamente a esperança que vejo pulsar nos corações dos jovens. Essa juventude de espírito, essa esperança que pulsa no coração dos jovens é a esperança do mundo. Nós precisamos permitir que este quebra-cabeça que compõe o rosto de Cristo no mundo seja de fato visível, seja de fato possível contemplar. Nós vamos agora então pedir a graça desta amizade com Deus. A nossa fé e o nosso jeito de conversar com Deus, ele vai manifestar-se na forma com que cada um fala. Deus fala conosco do jeito que nós somos capazes de entender dentro da nossa linguagem. Nós não precisamos temer o jeito como vamos nos expressar com Deus, não precisamos temer a forma como eu vou colocar a minha vida diante do Senhor, ter vergonha. No começo pode parecer difícil, pode parecer que se falta assunto, mas ao passar do tempo, ao passar das tentativas e à medida que você permitisse ser transformado a cada encontro com Deus, bastará um olhar para você encontrar a resposta que precisa.